E agora, momento de entrevista importante aqui no Expresso. A gente conversa agora com o ex-economista-chefe da Febraban, o Roberto Troster. A poderosa Federação dos Bancos do país esteve no foco hoje, mais do que no foco, até em muitas rodas de discussão. E por quê? Porque Paulo Guedes disse hoje que a Febraban é a casa do lobby que financia ministro gastador. Então, Troster, bom revê-lo. Faz uns 15 anos que eu não te vejo. Boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Entrevistei o Troster diversas vezes da minha vida como repórter e agora tenho o prazer de te entrevistar aqui na CNN. Mona Lisa Perrone, você está me ouvindo bem, Troster? Eu tenho o prazer de te ver toda noite, Mona Lisa. Que maravilha! Audiência de amigos / entrevistados é melhor ainda. Troster, muito obrigada. Eu, claro, o Daniel Adjuto, meu parceiro, e os nossos analistas, o Fernando Molica e a Renata Agostini, também o Iripita, nós estamos aqui a postos para te entrevistar. Troster, é o seguinte, quando o Paulo Guedes diz que a Febraban é a casa do lobby, que financia ministro gastador, ele coloca em xeque a poderosa federação e também cria uma celeuma difícil até de apagar, né? Vai ficar aí para a história, sem dúvida. Bom, também é uma celeuma totalmente desnecessária, quer dizer, banqueiros no mundo inteiro, no Brasil também, são conservadores. Nenhum banqueiro que eu conheço quer instabilidade. Então, acho impossível que algum banqueiro tenha falado, vamos aumentar os gastos, vamos furar o teto dos gastos. A segunda coisa, Paulo Guedes também está mal assessorado com relação às tarifas. Ele falou das tarifas mais altas. Está saindo o Pix agora, que é zero para tarifa para todo mundo. Você pode transferir R$1 ou R$1 milhão, é zero. E a conta de poupança, você faz transferências no Brasil inteiro em tempo real e ninguém paga tarifa. Então, acredito que ele está muito mal assessorado. A que você atribui, Troster, então, essa fala do ministro? Isso ele tem que saber. Mas, assim, eu acho que a Febraban tem algumas restrições, algumas limitações. Mas essas duas que ele apontou não correspondem. Hoje, gastar mais é irresponsabilidade. Com a dinâmica da dívida pública, e uma coisa que banqueiros entendem bem é justamente de endividamento, nenhum banqueiro ia recomendar mais endividamento nessa situação atual. Fernando Molica, a sua pergunta? Boa noite. A gente vive uma situação bem delicada na economia. Há uma inflação aumentando, principalmente na questão dos alimentos. O real perdeu aí 40% do valor. Aplicações, até mesmo aplicações conservadoras, que não envolvem investimento em bolsas de valores, tiveram rendimento negativo em setembro. Há uma situação delicada. A que o senhor atribui isso? São três afirmações, né? A primeira, a gente, por enquanto, não está tendo inflação. A definição de inflação é o aumento continuado de preços. O que você teve uma alta no preço dos alimentos. Isso tudo indica que é uma alta temporária e que deve reverter. A segunda afirmação sobre o dólar, eu acho que a política cambial brasileira é única no mundo. Enquanto o dólar se desvaloriza no mundo, aqui ele se valoriza numa velocidade absurda. Quer dizer, eu falo que você tem regimes de câmbio fixo, de câmbio flutuante, e no Brasil um regime de câmbio volátil. Não se sabe para onde vai o dólar. Em vez de estabilizar a taxa de câmbio, o governo escolhe estabilizar as reservas. Então, eu acho que esse problema com a política cambial é o que afetou o preço dos alimentos. O dólar se desvalorizando 40%, é na veia no preço dos alimentos. E a terceira, juro baixo, aplicação, é o razoável. Não é razoável que os rendimentos do setor financeiro sejam maiores que os rendimentos, a capacidade de produzir do que ele financia. Então, juro baixo devia ser a regra, não a exceção, como está sendo feito agora. Renata Agostini. Troster, boa noite. O
ministro da Economia, Paulo Guedes, tem de um lado essa defesa do teto de gastos. O senhor já disse, olha, a Febraban está do lado do ministro nesse ponto, mas tem um outro ali, campo de batalha, que é uma reforma tributária, que ele defende, então, uma substituição de impostos, criação de um imposto digital sobre transações financeiras, esse imposto que vem sendo debatido. Qual é a posição da Febraban nesse caso? A Febraban concorda com o ministro ou é contra a ideia de criar esse imposto? Olha, eu não sei agora, eu saí de lá há mais de 10 anos, então não sei como que agora estão olhando. Mas para o setor financeiro é um imposto ruim por 3 motivos. O primeiro motivo é que é na veia no custo do crédito, quer dizer, cada operação de crédito fica mais caro. Crédito mais caro é mais inadimplência e menos demanda de crédito. O segundo motivo é você favorece a verticalização da economia, quer dizer, grandes empresas, boicota a horizontalização da economia. Quer dizer, a médio prazo é menos emprego, quer dizer, você vai ter mais arrecadação agora para ter menos empregos na frente. E a terceira coisa, assim, complementando, quando ele fala que vai desonerar a folha de pagamentos. A bem da verdade, você baixar o custo da folha de pagamentos só vai aumentar lucro do empregador no curto prazo. Então, eu acho que não é uma saída inteligente. Você tem outras saídas que você pode melhorar. Segundo, ele já está quase no 2º ano de mandato e ainda não apresentou uma reforma do imposto de renda. Hoje, você faz uma aplicação financeira, não paga imposto de renda. Minha mulher é instrumentadora, na margem ela paga 27,5%. Eu ganho mais, sorte, né, se ela me punha para fora, e pago menos da metade de imposto que ela. Que tipo de justiça tributária você tem? Quer dizer, tem como mudar as coisas no Brasil, mas até agora um projeto de mudança na tributação para valer, não estou vendo. Yuri Pita também participa da entrevista. Yuri? Mona, Troster, queria ouvi-lo sobre... a gente viu muito dessa polêmica também ao longo desta semana, em função da dificuldade que o governo tem de colocar uma agenda e fazer essa agenda andar no Congresso Nacional, seja agenda de reformas, questão tributária que você já colocou, mas também outros projetos que são de interesse do governo e aí está em conflito com os interesses da Câmara. Queria uma avaliação tua de quais deveriam ser as prioridades do governo nessa agenda que depende do Congresso Nacional, para fazer destravar um pouco da economia e criar um melhor cenário macroeconômico para os próximos anos? Bom, eu diria, a primeira coisa mais importante é a questão da solvência. Se você tem uma crise ruim, o país para de crescer. Então, eu acho que a questão da solvência do Estado é importante. Segundo, a relação dívida-PIB é o numerador, que é a questão déficit-dívida, e o denominador, que é o PIB, fazer a economia voltar a crescer. Então, você tem uma série de medidas que você pode tomar rapidamente. Só dando um número, em rankings de competitividade, o Brasil, entre 190 países, está em 100º, 24º lugar. Quer dizer, é muito difícil de implementar. Tem muitas coisas que ele pode fazer sozinho. Por exemplo, os impostos PIS, COFINS, IOF, ele nem precisa de noventena para mudar eles. Quer dizer, ele pode... Hoje faz o decreto, publica amanhã, na segunda-feira já está valendo. Em burocracia, por exemplo, cadastro de firmas, quer dizer, você tem uma série de medidas pequenas. E a segunda coisa que eu diria, quer dizer, o regime constitucional brasileiro são 3 poderes, quer dizer, você tem que trabalhar junto para um projeto de Brasil, que nem o Congresso tem e que nem o Executivo tem um projeto abrangente. Nós queremos uma tributação assim, nós queremos uma reforma administrativa assim. Eu acho que o grande defeito do Brasil, que a gente viveu tanto de crise em crise, que a gente não pensa que Brasil que eu quero em 2030, o que eu tenho que fazer, quanto que o Brasil vai crescer em 2030, em vez de como evitar a próxima crise só. Troster, a Febraban emitiu uma nota defendendo ali o teto de gastos, né? Vou voltar à declaração do ministro Paulo Guedes, mas ela não respondeu à acusação quando ele falou uma casa de lobby ali
que agiu para derrubar o ministro. A Febraban, você que já esteve ali como economista-chefe, deveria responder à acusação e tentar esclarecer isso de uma vez por todas, ou o silêncio nesse momento, especificamente sobre esse aspecto, é a melhor postura? Eu sei que a pergunta é meio delicada, mas, claro, você esteve lá, eu preciso perguntar. Você pergunta muito bem, Mona Lisa, o que você quiser, eu respondo. Querido. Primeiro. Diga. Segundo, eu acho que você tem que se expor. O objetivo de uma associação de classe é justamente representar o setor. Você não pode representar o setor calado. Você não sabe, eu saí de lá justamente por isso. Que eu saí defendendo a instituição publicamente, não pode falar. Meu segundo sucessor também teve problemas por falar. Quer dizer, eu acho que no Brasil você tem que falar. Agora você está tendo esse caso, olha o absurdo dessa jogadora de vôlei que fez uma declaração pequena e é julgada. Quer dizer, eu acho que nós temos que nos acostumar que democracia é falar, se colocar. Às vezes você fala demais e erra, mas eu acho que um defeito dos banqueiros de maneira geral e da Febraban especificamente, do CNF, é que não se posicionam. Você tem que se posicionar em cada situação, é para isso que você está representando o setor, e o setor tem que se fazer ouvir. E quem cala, consente. Mas, Troster, desculpe insistir, você falou não pode falar como uma orientação da Federação dos Bancos do Brasil, é isso? Não é para falar ou é pelo momento atual que você se refere? De maneira geral, não falam. De maneira geral, o grande destaque foi quando era o doutor Gabriel presidente, e ele foi extraordinário. Logo no começo do mandato dele, ele convidou todos os críticos da Febraban para um encontro em Campos do Jordão, pagou todos eles, fez eles sentarem-se na frente e toda a diretoria da Febraban, o economista, todo mundo, ouvindo as críticas, vendo, falando, se posicionando. E você conseguiu muitas coisas nesse período, desde o SPB, célula de crédito bancário, crédito consignado, uma série de coisas que você tem que interagir. Se você não interage, sabe, e é uma política, depois dele a política fala-se o mínimo, propaganda institucional. Eu, pessoalmente, acho que isso é errado. Não é a maneira, por exemplo, que outras associações de bancos, como a American Banking Association ou British Banking Association, fazem de se posicionar, toda a diretoria tem posições definidas, quando acontece uma coisa, rapidamente acolhem. Eu acho que ganhariam os bancos e ganharia a sociedade com isso. Tá certo, Roberto Troster, ex-economista-chefe da Febraban. Muito obrigada por esse tempo aqui com a gente. Até uma próxima, Troster. É um prazer, Mona Lisa, um prazer para toda a tua equipe e sucesso para vocês. Estou gostando do que eu estou vendo com vocês. Muito obrigada, audiência qualificadíssima essa. Obrigada, Troster, até a próxima.